Olá, pessoas. Sou o professor Marcos Filho. Estamos aqui para mais uma aula, certo, de biologia. E hoje, como eu já tinha citado nas aulas anteriores, vamos falar um pouco sobre as organelas celulares e vamos começar com a mais externa de todas, certo? Que vão ser todos os envoltórios que as células possuem e suas funções, e também aplicações na prática. Primeiro a gente volta no conceito de organela celular, certo? Que aí a gente vai ver que eles são, todas elas, na verdade, que tem uma lista, uma imagem, e as organelas celulares vão ser encontradas dentro das células, elas vão funcionar para garantir a existência das células e elas não podem estar livres de uma célula. Elas vão ser as menores unidades funcionais e elas vão desempenhar as funções mais vitais, certo? Para todas as células em todos os organismos. Os envoltórios celulares, eles vão estar em todas as células e vão apresentar estruturas que vão delimitar a parte de fora e a parte de dentro, certo? Existem mais de um envoltório, por isso envoltórios celulares, e aqui na imagem a gente tem destacado 3, certo? Um mais interno, um intermediário e um externo, certo? Aqui destacado em uma célula vegetal. Certo? Aqui a gente vai tratar da membrana plasmática, certo? Ela está aqui nessa imagem, em todos os aspectos da forma mais completa que a gente pode achar numa representação visual, certo? E aqui a gente vai ter esse formatinho, certo? De 2 camadas, aqui as camadas representadas por esses jovens, vamos falar sobre eles também, e os componentes da membrana que não vão fazer parte das camadas. Os 2 meios vão estar representados aqui pelo meio extracelular e o meio intracelular. Aqui o citoplasma de dentro da célula e o fluido extracelular, de acordo com o local onde essa célula está inserido, esse fluido pode ser o mais diverso possível. Certo? Pode ser água, pode ser o sangue, pode ser N fluidos. O primeiro componente da membrana plasmática vai se chamar fosfolipídio, certo? Eles vão ser os componentes importantes da membrana, porque eles vão formar bicamada, eles vão formar 2 camadas fosfolipídicas, certo? Uma em contraponto da outra, como a gente viu na imagem anterior, e ele vai, na verdade, ser formado por 2 partes. Como a gente vê na imagem aqui, a cabeça hidrofílica vai ser a parte do fosfolipídio que vai estar em contato com o fluido, que normalmente vai ser água, e a cauda hidrofóbica, caudas, são 2, né? Essa daqui da esquerda, que vai ser um ácido graxo saturado, certo? E essa aqui da direita, que vai ser um ácido graxo insaturado. Elas 2 vão se juntar com outras caudas e vão formar uma parte, certo? Hidrofóbica na membrana, que ele vai limitar a passagem de água para que essa célula não rompa e não se despedace no meio onde ela esteja, certo? Eles vão ser formados, a cabeça hidrofílica, certo? Hidrofílica significa do hidro, água, e fílica, afinidade. Então, elas vão poder ficar num ambiente onde tem água sem uma reação muito adversa, sem sofrer algum tipo de reação química, certo? Que vai remover essa parte do fosfolipídio do ambiente, certo? A cabeça hidrofílica vai ser formada por fosfato, que é esse grupo químico aqui em cima, e o glicerol, que é esse grupo químico aqui embaixo, certo? Eles vão compor, nesse formato aqui, aí vocês veem vários grupos de vários fosfolipídios em 2 camadas, uma virada para fora, certo? E uma virada para dentro. As 2 camadas vão formar uma bi de 2 e camada, né? Fosfolipídica, que vai ser caracterizada por 2 partes. A primeira vai ser a parte hidrofóbica, que é essa parte mais interna, que ela vai garantir a limitação da passagem da água. Então, é ela que vai garantir a coesão da bicamada. Então, ela vai ficar nesse formatinho. E a parte de fora vai ser a parte hidrofílica, certo? A de dentro hidrofóbica e a de fora hidrofílica, certo? É ela que pode ter o contato com água sem que exista uma reação mais violenta para que essas substâncias se separem. A membrana plasmática vai ser essa camada fina, a gente está vendo aqui num esquema didático, num zoom, certo? Mas ela é muito fina, ela é muito delicada, e ela vai ser composta por fosfolipídios e proteínas, como a gente já viu lá naquela primeira imagem da representação bem completa. E ela vai delimitar o conteúdo citoplasmático de todos os tipos de célula. Esse conteúdo citoplasmático nada mais é do que toda a parte de dentro, certo? Toda a estrutura interna de uma célula, certo? Ele vai funcionar aqui mais ou menos, assim, uma comparação bem, né, coloquial, assim, um negócio mais informal, como a pele, certo? A pele da célula, pele, entre várias aspas,
vai ser essa bicamada. A principal função, certo, da membrana vai ser a permeabilidade seletiva, certo? A gente vai falar um pouco sobre ela agora. A permeabilidade seletiva é um processo fisiológico, natural, certo, que vai ocorrer através da membrana. Como vocês estão vendo aqui nesse esqueminha das setas e das substâncias, ele vai ser o processo que envolve a passagem, a seleção do que pode passar, na verdade, pela membrana nos dois sentidos, indo e voltando, certo? Essas passagens podem ser do meio intracelular, ou seja, de dentro, para o meio extracelular, que é para fora, ou o contrário, certo? Do meio extra, que está fora, para o meio intra, que está dentro. Para auxiliar nessa permeabilidade seletiva, a gente vai ter algumas, além da bicamada fosfolipídica, algumas proteínas, que eu já tinha citado anteriormente, que elas vão ter várias funções, certo? E uma delas vai ser no transporte de substâncias. Ah, professor, como assim? Certo? Várias funções. Algumas funções envolvem adesão, certo? No próprio tecido, ou seja, lá nas aulas anteriores a gente citou que a organização celular, certo? Vai estar, o segundo nível vai ser o tecido. Então todas as células vão se organizar, vão se juntar em um determinado local para que elas desenvolvam uma atividade mais complexa, certo? E essa adesão vai ser a capacidade que as células têm de se unir nesse tecido. O transporte de substâncias, que vai ser o auxílio na permeabilidade seletiva, certo? Então, essas proteínas vão desempenhar um papel importante na hora de decidir o que é que entra e sai da célula. O reconhecimento, certo? Algumas proteínas estão envolvidas no reconhecimento de substâncias ou de outras células ou de N fatores, N coisas que existem dentro de um sistema. E receptores de membrana. Então, existem proteínas que estão na membrana e vão receber informações do ambiente externo e vão mandar sinais para dentro da célula, certo? Isso é muito importante. E para a permeabilidade seletiva, certo? A gente vai ter dois tipos de transporte. São os transportes ativos e os transportes passivos, certo? Os transportes ativos vão ser transportes que gastam energia metabólica para acontecer. E eles vão ser observados principalmente em uma situação chamada contragradiente, certo? Então, a célula vai, de forma ativa, transportar substâncias contra uma corrente que já existe. Vai levar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. O exemplo mais comum, certo, vai ser o transporte de transporte ativo, vai ser o transporte a partir de um mecanismo chamado bomba de sódio e potássio. A gente vai falar sobre ela um pouco mais na frente. E o transporte passivo, certo? Vai ser todos os transportes que não vão gastar energia metabólica da célula, ou seja, a célula não vai estar ativamente produzindo energia para desempenhar esse transporte, e vão ser observados principalmente em situações chamadas de a favor do gradiente, ou seja, o meio mais concentrado vai levar essas substâncias para o meio menos concentrado, certo? Até atingir um equilíbrio. Então, mantém-se esse equilíbrio normal. Natural, na verdade. E existem três tipos de transportes passivos, certo? A difusão simples, a difusão facilitada, que são dois tipos de difusão, e um chamado de osmose. Esses três têm uma diferença entre eles que causa um pouquinho de confusão, mas a gente vai explicar tudo no devido tempo, certo? Mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre gradiente de concentração. Para deixar mais visual, eu coloquei um esqueminha aqui, certo? E a gente vai olhar aqui, ó. O gradiente de concentração nada mais vai ser do que a gente observar onde tem mais da substância que a gente está observando. Né? Uma substância X, por exemplo, um sal, um açúcar, qualquer que seja, ele pode estar num meio mais concentrado, certo? E ele pode passar pela membrana, que está aqui no meio, para um meio menos concentrado. Quando isso acontece, a gente está numa situação de a favor do gradiente. Quando é o contrário, quando eu estou tirando de um meio, certo? Menos concentrado e mandando para um meio mais concentrado, como está aqui também, exposto, a gente vai ter uma situação de contragradiente. Aí, nesse caso, sim, a gente vai precisar de um gasto de energia para que isso aconteça, porque o fluxo natural é a favor do gradiente. Que a gente já viu no slide anterior, certo? Que só um deles vai gastar energia para acontecer, que é o mais trabalhoso, é contra o gradiente de concentração. Então, chegamos no transporte ativo, certo? Que é o mais comum nos seres humanos, que a gente costuma estudar aqui no ensino médico, vai ser a bomba de sódio e potássio,
que ela vai ser uma proteína, essa bomba vai ser uma proteína, que vai utilizar a moeda energética mais difundida, assim, que a gente mais estuda na bioquímica, que é o ATP, essa molécula aqui. Ela vai ser transformada em ADP, mais um piruvato, aqui, ó, nesse processo da setinha vermelha. E isso vai dar energia para essa bomba de sódio e potássio levar, certo? Trocar de lugar o sódio e o potássio, como estão escritos aqui, o sódio e o potássio, de lugar de acordo com a necessidade, certo? Então ele vai levar o sódio para o meio intracelular, de fora para dentro, e o potássio para o meio extracelular, dentro para fora. Certinho? E esse transporte só vai acontecer, certo? Para garantir o equilíbrio dessas duas substâncias e garantir o funcionamento correto das células. Tudo bem? Encerrando o transporte ativo, a gente vem agora para os dois tipos de difusão. Certo? O primeiro deles vai ser a difusão simples, porque é a mais simples. Ela vai ser um processo que ocorre a favor do gradiente de concentração, certo? Essas substâncias vão passar de forma livre pela membrana e elas vão ter esse fácil acesso porque são moléculas simples, certo? O oxigênio e o gás carbônico, elas atravessam a membrana plasmática dessa forma, porque são duas substâncias que precisam ser transportadas, certo? Principalmente no processo respiratório, que é um processo bem dinâmico. Então, sempre a célula vai estar precisando de oxigênio, sempre ela vai estar liberando gás carbônico, porque ela vai estar respirando enquanto estiver viva. E esse transporte livre pela membrana vai garantir, certo, uma facilidade no acesso e no processo de descarte dessas duas substâncias. Certo? Então, eu trouxe aqui no slide uma animaçãozinha para mostrar como é que acontece. Então, perceba que não vai ter nenhum tipo de molécula nenhum tipo de proteína vai ser utilizada aqui na membrana, então a gente tem a membrana no meio bem livre, né? E não está tendo gasto. Então, o meio mais concentrado, que é o meio de cima, ele vai estar enviando as moléculas, seja de oxigênio ou de gás carbônico, para o meio menos concentrado, que é aqui embaixo. A segunda difusão, né? Vai ser o segundo processo de difusão, é a difusão facilitada. Que a difusão facilitada ela vai funcionar basicamente da mesma forma, sem gastar energia, mandando de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, né, a favor do gradiente, só que aqui ela vai utilizar uma proteína transportadora que vai formar um canal livre. Então a gente pode ver aqui na imagem, certo, que essa proteína formou um tubo, um duto, que vai possibilitar a passagem dessas moléculas ou íons a favor do gradiente. Vai só facilitar. A única diferença é a presença dessa proteína, que vai existir ao longo de toda a membrana ao redor da célula. Tá aqui uma animaçãozinha para mostrar sobre. Mesma coisa, só que aqui a gente percebe a presença da proteína. O terceiro processo é um processo que normalmente causa bastante confusão. Por quê? Porque agora a gente não vai mais tratar do transporte das substâncias. Vamos tratar agora de um transporte de uma substância específica, que é a água. Certo? Na osmose, a água vai se movimentar livremente através da membrana, certo? Do local de menor concentração para o lugar de maior concentração do soluto. Como assim, professor? O que é o soluto? Soluto vão ser as coisas que estão diluídas dentro dessa água. Então, quando você pega um copo de água e põe sal dentro e mistura, você colocou o sal, que é o soluto, dentro da água, que é o solvente. Certo? Ao misturar, você transformou aquilo ali numa solução e essa solução é o que vai funcionar como meio para uma célula existir. Aqui a gente pode ver nas imagens, certo? O meio vai ser esse recipiente com água, que vai ser o fluido de azul claro, certo? E o solvente, que vão ser as bolinhas aqui. Certo? A membrana plasmática vai estar representada por essa placa rosada, certo? E o transporte de água vai ser representado aqui na osmose. Certo? Perceba que o número de bolinhas diluídas o número de soluto, na verdade, não vai mudar de um lugar para o outro. Aqui o antes e aqui o depois. O que muda é o solvente, é a água que muda. Então perceba que a água sempre vai para o lugar de menor concentração, então a gente tem esse lado aqui, e a água vai estar passando para o lado direito, certo? Aí aqui a gente tem no momento depois, que o montante de água que passou daqui para cá e a gente tem a diferença de quantidade nesse momento. Certo? A pressão com a qual a água sai, ela vai ser forçada a atravessar a membrana, se chama pressão osmótica. Certo?
Então, a gente tem situações em que vai haver maior pressão osmótica, então é quando a diferença de concentração é muito alta, em situações com menor pressão osmótica é quando essa diferença de concentração ela é menor. Aqui é um desenho prático de como vai funcionar a osmose, certo? Perceba que não está passando, certo? O número de moléculas aqui está aumentando, certo? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ah, professor, o que são esses meios? A gente vai dar uma olhada neles agora, certo? A osmose, ela vai ser esse transporte de água e os meios onde a célula vai estar inserida vão ser fundamentais para a gente entender. Então, existem 3 tipos de meio. Esses meios vão ser o ambiente onde essa célula vai estar inserida. O meio normal, certo? Natural, vai ser o meio isotônico. Ou seja, a célula vai se encontrar em isotonia, onde o meio extracelular é igual ao meio intracelular na concentração de soluto. Ah, professor, aí a água não vai passar de um lado para o outro? Não, ela vai. Só que ela vai passar de forma proporcional e a célula não vai ter nenhuma alteração, certo? Então vai estar entrando a mesma quantidade de água que vai estar saindo, até porque a água é quem vai auxiliar o transporte dessas substâncias. Quando a gente vem para o meio hipertônico, certo? A gente vai colocar a célula numa situação de hipertonia, onde o meio extracelular, o lado de fora, vai ser mais concentrado que o meio intracelular. Aí a gente tem uma representaçãozinha aqui, onde a água sai do meio menos concentrado, que é dentro, para o meio mais concentrado, que está fora, certo? E do outro lado da balança, a gente vai ter a hipotonia, no meio hipotônico, onde o meio extracelular é menos concentrado que o meio intracelular, certo? Então, a água vai estar saindo do lado de fora, né, para o lado de dentro. Ela vai se movimentar entrando na célula. Tá? Aqui a gente tem o meio extra, a água no meio extracelular, indo para o meio intracelular. Aí a gente tem uma representação teórica em 2 células, uma animal e uma vegetal, certo? Aqui o esqueminha para lembrar os meios do slide passado, e aqui as situações com as células, certo? Vamos lá. Do meio a gente tem a isotonia, onde as células vão encontrar numa situação normal, certo? Aqui a gente tem células do sangue, as hemácias, e aqui a gente vai ter uma célula vegetal num tecido vegetal. O vacúolo vai estar representado aqui, certo? Porque é a organela responsável por fazer essa captação de água. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente vai para o lado hipertônico, certo? A gente vai ter a saída da água desses ambientes. Então, vamos lá. Como a gente já viu, no meio hipertônico, do lado de fora, vai estar mais concentrado, vai estar mais cheio de soluto. Então, a água vai sair de dentro para fora. Né? Dentro da célula vai se encaminhar para fora. O que acontece? Nessa imagem, a célula perdeu água. Perdendo água, ela vai perder volume e a gente vai ver que ela vai murchar. Certo? Ela vai diminuir de tamanho e ela pode, não quer dizer que vá, mas ela pode desidratar até o ponto de morrer. Certo? A célula morre, perde sua funcionalidade, não funciona mais. Caso ela não passe muito tempo nessa situação e encontre de novo um meio isotônico, ela retorna para essa situação aqui e volta a funcionar. No caso da célula vegetal, a gente vai perceber que o vacúolo diminui, certo? E quando ele diminui, ele força o deslocamento da membrana, que vai estar aqui, essa camadinha fina, que vai ser essa linhazinha preta, da parede celular vegetal. A gente já viu também que ela existe nas células vegetais. Então, apesar de a célula vegetal não murchar completamente, como acontece na célula animal, ela vai perder volume, isso dentro dela, certo? Isso é possível perceber, só que como a parede celular vai estar sustentando o tecido, a gente não percebe de forma mais ampla, certo? Tem que ter um olhar mais atento para isso, certo? Do mesmo jeito que na animal, se ela passar muito tempo desidratada, né, sem a água, ela pode morrer e parar de funcionar, prejudicando o funcionamento do tecido. Caso ela encontre de novo o meio isotônico, ela retorna para a situação de isotonia, certo? E volta a funcionar normal. Quando a gente vai para o outro lado da balança, para o meio hipotônico, né, acontece um processo chamado de lise nas células animais. Algumas células vegetais resistem a esse processo, né, como é o caso da representação aqui da imagem, porque a parede celular impede que o vacúolo receba mais água. Ela vai pressionar e vai impedir que entre mais água. Certo? Então, a gente vai ter a passagem da água de fora para dentro da célula
E aí, essa célula pode romper. Então, ela vai inchar, similar como acontece um balão. Você enche o balão d'água até que o plástico, né, que o envolve, aquela bexiga, exploda e libere todo o seu conteúdo. Na célula acontece a mesma coisa. Só que ao contrário do outro que a gente já viu, se o processo de lise acontecer, não tem mais como a célula se retornar, se reconstituir de forma natural. Certo? O processo de lise ele é muito danoso para a célula porque pode liberar o seu conteúdo intracelular para o ambiente. Né? E aí, acabando com a sua funcionalidade e matando a célula. A célula vegetal pode passar por uma lise? Pode, mas vai ser muito mais difícil porque tem a parede celular. Aqui tem um exemplo, certo, das células do sangue passando por meios, ela está sendo lavada com as substâncias. Então, no começo do videozinho, a gente tem células em isotonia. Então, elas vão estar normais. Logo depois, elas vão começar a granular, elas vão ficar em meio hipertônico, então elas vão liberar água. E depois elas vão começar a ser lavadas com a substância hipotônica. Então elas voltam a crescer e elas vão começando a sumir, porque elas sofreram lise e liberaram seu conteúdo intracelular, certo? E agora a gente chega na aplicação prática desse conteúdo, né? É uma situação prática, né, do ambiente, assim, algumas pessoas já passaram por isso, outras não, mas não quer dizer que seja só esse tipo de substância que não possa ser ingerida. Né? Os transportes na prática eu caracterizei com uma pergunta. O que acontece se eu beber apenas água da praia? Né? A água da praia ela é salgada, ela vai ter uma concentração de sal muito grande, e isso vai criar para mim um meio hipertônico, do lado de fora das minhas células, forçando minhas células a liberar água para tentar equilibrar, alcançar o equilíbrio osmótico, né, em relação a essa água que eu acabei de ingerir. Isso vai acarretar uma série de problemas, né? No caso, se eu começar a me hidratar apenas com água da praia, eu vou criar um meio hipertônico fora das minhas células e elas vão começar a liberar água, né? Para tentar entrar em equilíbrio osmótico. Isso vai acarretar uma possível diarreia que pode se estender até formar alguma coisa bem pior. Né? Então, aqui eu não sou médico, então esses detalhes mais médicos isso fica para o pessoal da área da saúde. Mas o primeiro sintoma que vai acontecer quando você começa a ingerir apenas água da praia, né, apenas água salgada, vai ser essa diarreia. Por quê? Você vai estar enchendo o seu trato digestivo com água que vai ser lançada das células. E esse volume vai aumentar, consequentemente você vai precisar evacuar esse volume de líquido que está dentro de você. Certo? Isso vai acarretar uma série de problemas. Então, assim, óbvio, se você tomar um pouquinho, não vai fazer mal. Agora, você não pode beber apenas ela, como eu coloquei na questão. Certo? Encerrando essa parte prática, esse pequeno diálogozinho sobre o que é que aconteceria se você mudasse esse meio, né? A gente encerra nossa quinta aula de biologia, essa revisãozinha sobre a membrana, certo? E seu conteúdo na prática. Vocês que estão em casa, fiquem bem, lavem bem as mãos, cuidado com os cuidados básicos com a higiene para se livrar do Covid. E bons estudos a todos.